Boa tarde, turma do Luiz Bezerra, turmas do Luiz Bezerra. Hoje nós vamos fazer uma atividade um pouco diferente do que nós vemos fazendo até agora, tá? Bom, o Departamento de Ciências daí do município, né, responsável pelos professores que dão aulas de ciências aos nossos alunos, solicitou que fizéssemos um experimento, né, com vocês. Eu optei por fazer um experimento que tem uma importância muito grande quanto ao consumo, o preparo e o consumo da água, né? Porque vocês sabem que nós não podemos consumir qualquer tipo de água sobre risco de fazer mal à nossa saúde e em alguns casos levando até situações extremas como a própria morte, né? Então a água ela precisa passar por um processo antes que chegue nas nossas casas, tá? Então vamos aprender a fazer um filtro caseiro hoje, ok? Vocês não vão precisar gastar dinheiro com a produção desse material, porque ele é bem simples. Vou mostrar para vocês. Bom, então a água, como eu falei para vocês, ela não pode ser consumida diretamente de suas fontes sem passar antes por um tratamento. Esse tratamento é feito por estações conhecidas como ETA. ETA significa Estação de Tratamento de Água. Nós temos dois tipos de extração, né, de estações. A ETA e temos também a ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, que trata o esgoto antes de ser despejado no rio, por exemplo, né? Ela precisa passar por esses processos. Mas vamos fixar na ETA. Bom, então a estação de tratamento de água, aqui eu trouxe o exemplo da Compesa lá de São José da Coroa Grande, ó. Essa aqui é a estação de tratamento da Compesa de São José da Coroa Grande, tá? Essa imagem. Ela passa por vários processos, tá? Ela começa com a captação. Nós temos a captação de água de córregos ou água de rios. Aqui nós temos uma elevatória de água bruta, é uma bomba, tá? Ela vai ser essa água daqui do rio, ela vai ser bombeada e vai passar pela a casa química, onde ocorre uma mistura e pelas vários processos, pelas várias etapas de preparação da água para consumo humano, né? Então nós temos aqui, ó, a primeira etapa de uma estação que é antes do processo, depois após o processo químico é a floculação. Na floculação vai se formar ali floquinhos de sujeira, tá? Através de um composto químico que eu vou mostrar para vocês. Formam-se flocos e esses flocos, por fixação, ele pega as sujeirinhas e gruda, tá? Então a sujeira fica nesses flocos aí presa e vai formando esses flocos e vai auxiliar, e já vai começando a partir daí já o processo de limpeza da água. A água já não fica tão suja graças à floculação, tá? Esse processo. Os flocos, depois a água ela passa por outro processo na sequência, conhecida como decantador. Aí nós temos aqui uma outra etapa conhecida como decantador. Nessa etapa, a água vai ser separada desses flocos, tá? Então os flocos ficam e a água, que agora já está mais limpa, passa para a próxima etapa, que é o filtro. O filtro ela é dividida em várias fases. Na vertical aqui, ó, são várias fases. Você tem eles colocam carvão, colocam areia, colocam pedras de grande, pequeno e médio porte. E a água tem que passar por todas essas fases, deixando suas impurezas ali, certo? Na sequência, passa por um outro processo conhecido como cloração, onde a água recebe o cloro e no cloro mata-se os micróbios, porque o filtro sozinho não mata micróbio, tá? Mas quando passa, após sair do filtro e ir para o outro tanque de cloração, aí sim o cloro mata os micróbios. Na sequência, a água ela vai ser levada para uma estação para um reservatório de água tratada já, tá? E o reservatório de água tratada, através de adutoras, que são ductos bem grandes, grossos de água, né? Essas adutoras vão levar as águas para a rede de distribuição. A rede de distribuição se encarrega de levar a água para as casas, para as indústrias, para os prédios, né? É assim que nós recebemos a nossa água, tá? Passa por esse processo que é a estação de tratamento de água, ok? Bom, e aqui de uma forma resumida o que é a estação de tratamento de água, o que é a ETA, tá? Aqui a imagem vai demonstrar isso, né? Mas nós vamos dar foco mais na questão da filtração. O nosso experimento
vai se fixar nessa parte aqui, ó, que é o filtro, ó. Mas antes de chegar no filtro, nós sabemos que a água ela tem que ser captada nos mananciais, tá? Nos rios ou nos rios. Vai ser no caso vai ser bombeada, né? Quando ela chega na estação de tratamento, ela recebe cal para controle de pH, recebe os tanques de dosagem, aqui vai ter os compostos, né? Cal, sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio provoca o fenômeno da flocação, da floculação, tá? Vai formar flóculos ali, e esses flocos eles ter a capacidade de aderir à sujeira neles. E aqui, ó, vocês observam passa depois na sequência para o tanque de floculação. Observe aqui os flocos, ó. Isso aqui é tudo floco de sujeira. E aqui a água já vai sendo limpa já, tá? Já vai sendo limpa. Na sequência, a água já mais limpa, né? Os flocos ficam, a água passa para o próxima etapa, que é o tanque de decantação, tá? O tanque de decantação vai separar a água agora mais limpa, certo? A sujeira fica, a água passa para a próxima etapa, que é o filtro. O filtro, como eu falei para vocês, tem várias fases. Olha, a água aqui já mais limpinha passou para a próxima fase, que é o filtro, que é o nosso objeto de experimento hoje, tá? Aqui nós temos a água, e essa água vai ter que descer por todas essas fases aqui, ó. Vai passar pela brita, vai passar pelas pedras maiores, pedras menores, passa pelo carvão, e na sequência vai seguir para um próximo tanque, onde vai receber uma substância chamada cloro. O cloro tem a capacidade de matar micróbios, certo? Então, a partir da água já com o cloro, é que ela vai ser agora direcionada para um reservatório de água, e do reservatório de água para a rede de distribuição, para ser mandado ali para as casas, tá? Então as casas passam a receber a água nesse momento. Bom, aqui nós temos um exemplo de filtro, que é isso que nós vamos fazer. Isso aqui é um filtro, obviamente, mais elaborado. Vamos fazer um filtrozinho mais simples, mas para a gente poder entender como é que funciona, né, a limpeza da água através do filtro. Tá? Então, ó, aqui nós temos um tanque, certo? A água ela entra nessa fase aqui de cima, tá? E vai passando por várias outras fases até ser liberada aqui embaixo. Então nós temos a água primeiro vai passar aqui nesse exemplo, vai passar pelo antracito. O antracito é uma variedade do carvão mineral, né? Umas pedras menores. O carvão ela tem essa capacidade de absorver substâncias, de absorver impurezas que são invisíveis aos nossos olhos, né? Porque ela tem uma capacidade de absorção muito grande, o carvão. Então é importante o carvão no processo. Por isso que nós vamos também usar carvão no nosso filtro. Aí ela passa aqui, nesse exemplo, ele vai passar pela areia e as pedras, né? Aí você vai ter o pedrisco, que é brita zero, são as britas menorzinhas. Aí tem o pedrisco médio, tem a brita média e tem a brita grossa. É pedra, tudo isso aqui é pedra, tá? E a função delas é justamente captar, prender as partículas maiores de sujeira. Fica presa aí, tá? Então, no fim do processo, vou botar aqui. No fim do processo, a água ela sai já livre dessas impurezas aí. Porém, ela ainda não sai livre de micro-organismos, não é? Porque essa água ainda, depois de filtrada, vai passar para outra fase, que é a cloração. Vai receber o cloro, e o cloro sim vai matar os micróbios. Tá? Portanto, nessa fase de filtro, a água ainda não está própria para beber, né? E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? No nosso experimento, a água não serve para beber. Ela vai limpar as impurezas que estão ali, mas não mata os micro-organismos. Tá? Tem que prestar atenção nisso aí, tá bom, gente? Não é água de beber não, tá? Mas vamos lá, vamos construir o nosso filtro caseiro, né? Então, o experimento, ele é barato, praticamente vocês não vão gastar nada, certo? Mas requer muita atenção para fazer, tá? Então, ó, primeiro nós vamos utilizar, os materiais que vamos utilizar vai ser o quê? Vai ser uma garrafa PET de 2 litros, de transparente de preferência, tá? Aquela transparente, as coloridas não, tá? Vamos utilizar algodão, pode ser 1 ou 2 pedaços de algodão, tá? Quem não tiver algodão pode usar também aquele filtro de papel que é usado para coar café, né? Ou você usa o algodão ou usa o filtro de café, tá bom? Vamos utilizar também um copo de areia, tá? Vamos utilizar areia.
Um copo de areia limpa. Aí vocês usem também um copo de areia limpa. Um copo pequeno de pedras, né, conhecido como brita, né? A brita que é utilizada nas construções. Esses copos, pessoal, não é para vocês usarem copos que vocês usam para beber água, tomar suco, não, tá? Usem copos que não se utiliza mais aí na casa de vocês. Nem precisa ser copo em si, qualquer coisa que sirva como copo, tá bom? Vamos utilizar também 2 pedras de carvão, tá? Lembra que o carvão ele é usado para filtrar também, ele é utilizado no processo de filtragem, é porque ele tem alta capacidade, ele é muito poroso, então absorve impurezas. Vamos utilizar também um pedaço de pano, eu vou explicar por que vamos usar o pano. Vamos utilizar também um batedor de carne, tá? Eu prefiro, melhor o batedor de carne do que o martelo, porque o martelo pode machucar, o batedor de carne é mais leve, tá? Vamos utilizar também uma tesoura de ponta arredondada, aquelas que a gente usa na escola. Um copo com água. Tá? Esse copo não precisa ser o copo que vocês usam para beber água não, tá? Eu prefiro que seja um copo, qualquer coisa que sirva como copo. Não precisa ser necessariamente um copo, tá? Vamos utilizar terra. Aquela terrinha de jardim, terrinha de plantar. Vamos utilizar terra. Vamos utilizar também um punhado, uma mão, né, de folha seca, mas não a folha seca, vocês vão ter que quebrar a folha, tá? Porque ela vai ser usada como uma mistura, então a gente não pode usar a folha inteira. Quebra a folha todinha, tritura ela todinha, tá? E a gente vai utilizar essa folha aí segura a folha. E para manusear tudo isso, nós vamos utilizar também luvas. Quem não tiver luva, pode improvisar usando aquele saco de chia-chia, aquelas bolsas de supermercado pequenininha, alguma coisa para proteger as mãos, tá? Para não entrar em contato direto com a terra, para não se contaminar também, né? Pode estar suja com alguma coisa, então usem alguma luva ou então algo que sirva para proteger a mão de vocês, tá? Uma bolsa de chia-chia, alguma coisa assim para não entrar em contato direto com os materiais, né? Bom, então quais são os procedimentos? Primeiro, com cuidado, vamos cortar a garrafa plástica um pouco acima da metade, tá? Então vamos pegar nossa garrafa PET de 2 litros e vamos cortar ela, não na metade, mas vamos cortar um pouquinho acima da metade, tá? A parte do bico da garrafa formará uma espécie de funil e a outra será o suporte. Então nós vamos ter, ó, depois que cortar a garrafa um pouco acima da metade, aí vamos ter um funil aqui, ó. Vai se formar um funil e a outra parte vai ser o captador de água, vai ser o suporte dela, tá? A gente vira o bico de cabeça para baixo e aí se encaixa ela. Aí vai ficar nesse formato aqui. Mas não vamos encaixar agora não, tá? Porque dentro do funil vai os materiais. Aí depois, no final, a gente coloca dentro do funil. Mas vamos usar essa parte do funil aqui, ó, sem a tampa. Lembre-se de tirar a tampa, tá? E aí vamos para a fase 2, né? No funil, nós vamos colocar o algodão. Ou o filtro de café, quem não tiver algodão. Então aqui você vê o rapazinho aqui, ó. Veja aqui o funil. Aqui está o suporte, né? Ele já colocou o funil dentro do suporte, pode ser assim também, não tem problema. Aí você bota um pedaço de algodão, ou 2. No caso aqui ele está botando 2 pedaços de algodão dentro do funil. Primeiro vai o algodão. Olha o algodão aqui, ó. Olha aqui o funil, tá? Garrafa PET. E aqui está o algodão. Bota-se o algodão primeiro, tá? Então, com auxílio de um adulto, fase 3. Com auxílio de um adulto, coloque o carvão dentro do pedaço de pano. Lembra que eu pedi ali o pano? Vocês vão pegar o pano, vão botar o carvão, vão amarrar ele ali tudinho, né? E vai quebrar utilizando o batedor de carne. Ou o martelo, se tiver um adulto por perto para fazer isso por vocês, tá? Aí quebra ele todinho. Quebra bem, tá, o carvão, certo? Agora, com as luvas, fase 4. A gente pega os pedaços do carvão e deposita sobre a camada de algodão dentro do funil, que é para não sujar as mãos, tá? Então você pega o carvão já quebradinho e bota em cima do algodão, ó. Na sequência, a gente pega aquele copo de areia fina, coloca ele aqui, o copo de areia fina, certo? No final, na última fase, nós colocamos a brita. Tá? Então, os pedacinhos de pedra, o copinho de pedra de brita que eu falei para vocês, vocês vão colocar aqui no final. Tá vendo aqui? Ó? Coloca a brita. Aí vamos preparar agora a mistura, tá?
a mistura de água suja para ser filtrada. Aí essa é a observação que nós vamos fazer. A observação vai ser em cima dessa água, tá? Você vai pegar a água, tá? Que está lá naquele copinho que eu solicitei para vocês, a água, e vai misturar com a terra e com a folha seca. A folha seca triturada, quebradinha, toda quebradinha. Aí você mistura tudo ali, que aí vai formar uma água suja, né? Para ser filtrada. A gente precisa da água suja para filtrar ela. E aqui está a imagem mostrando, ó. Aqui, ó, o rapaz aqui nem utilizou o copo, ele usou um pedaço de garrafa PET mesmo, para não sujar os copos de casa, né? Misturou a areia, misturou aqui ele não está usando a folhagem, mas vocês vão usar, tá? A folha seca. Mistura tudo aqui e aí é só derramar no filtro. Observe que a água suja entrando no filtro. E no final, o nosso objetivo é captar água limpa, tá bom? Então vamos ver se o experimento funciona com vocês, tá certo? Lembrando que essa água, embora seja dita água limpa, ela não serve para beber, tá? Essa água é uma água que ainda está com micróbios, tá certo? Tá com micróbio, não serve para beber não. Então é só para limpar ela, né? Para a gente ver como é que fica a coloração dela, tá? Ok, pessoal? Então, no final, vocês vão ter aí também uma atividade relativa a este experimento, né? Eu quero que vocês respondam algumas perguntas sobre o experimento de vocês mesmos, né? Então é isso. Fico aí no aguardo do experimento de vocês, ok? Uma boa tarde a todos.